Meu filho disse que eu era um peso morto. Mas o peso que carrego tem nome, história e um segredo que vai te surpreender. Eu nasci no interior de Minas em 1948. Um lugar onde o tempo andava devagar e o cheiro de terra molhada no inverno misturava com o de café coado na lenha. Minha mãe era dona de casa e meu pai, um homem quieto, que falava mais com os animais do que com a gente. Mas a gente não reclamava. Tinha o quintal, tinha o pé de manga, tinha a Maria, a vizinha que fazia o melhor doce de coco da região. Eu era menina feliz. Brincava com os irmãos, subia em árvore, roubava fruta do quintal do vizinho. Mas naquele ano, algo mudou pra sempre. Lembro como se fosse ontem. Era março, o tempo estava mudando e o cheiro de flor de laranjeira enchia o ar. Eu tinha 6 anos e estava brincando de boneca com minha irmã mais nova, a Lúcia. Ela era 3 anos mais nova que eu, mas já tinha jeito de gente grande. Sempre me ajudava a pentear os cabelos das bonecas, mesmo sendo tão pequena. Meu pai trabalhava na fazenda do seu Manuel, que ficava a 3 quilômetros de casa. Ele saía antes do sol nascer e voltava quando já estava quase escuro. Minha mãe cuidava da casa, das galinhas, do quintal e ainda fazia o pão que a gente comia todos os dias. Era um pão caseiro, com aquele cheiro que até hoje me emociona. Quente, com manteiga derretida, e um café preto que minha mãe tomava sem açúcar. A nossa casa era de taipa, com telhado de telha colonial. Tinha 3 quartos, uma sala grande e uma varanda que dava para o quintal onde minha mãe plantava hortelã, manjericão e alecrim. Era ali que eu passava as tardes, sentada no chão, enrolando as folhas de hortelã entre os dedos, sentindo aquele cheiro forte e bom. Minha mãe era baixinha, mas tinha mãos grandes e fortes. Ela sabia fazer tudo: costurar, cozinhar, remendar e até cortar cabelo. As vizinhas vinham buscar ela quando precisavam de alguma coisa. Ela nunca recusava. Era assim que ela era. Boa, mas também muito orgulhosa. Eu tinha 2 irmãos mais velhos. O Zé, que era 2 anos mais velho que eu, e o Tonico, que era 5 anos mais velho. O Zé era quieto, parecia com meu pai. Já o Tonico era mais falante, tinha jeito de moleque, mas era o mais esperto da casa. Ele sabia ler antes de entrar na escola, porque minha mãe o ensinou com os jornais velhos que o seu Manuel trazia. A escola ficava na cidade, a 8 quilômetros de casa. Mas só ia quem tinha dinheiro para pagar o transporte. Eu e meus irmãos íamos a pé, todas as manhãs, quando chovia ou fazia sol. A estrada era de terra, e quando chovia, virava lama. Nossos sapatos ficavam cheios de barro, e a gente chegava na escola com cara de quem tinha andado o mundo. Mas eu gostava da escola. Gostava da professora Dona Lourdes, que tinha cabelo branco e voz macia. Ela me chamava para ler em voz alta, e eu lia com jeito, como se estivesse contando uma história de verdade. Ela dizia que eu tinha futuro para ser professora também. Mas eu, na época, queria ser médica. Queria salvar o mundo. Na hora do recreio, a gente brincava de roda, cantava música, e eu era sempre a que sabia todas as letras. Meus irmãos diziam que eu tinha memória boa, mas eu acho que era só porque eu gostava mesmo das histórias. Gostava de ouvir minha mãe contar sobre quando ela era menina, sobre as festas de São João, sobre os botos que apareciam no rio quando o tempo estava bom. A minha avó materna morava com a gente. Era ela quem contava as histórias mais bonitas. Histórias de índios, de lobisomens, de santos que apareciam nas estradas. Ela dizia que cada um de nós tinha um anjo da guarda e que a gente não podia perder fé, porque fé era o que nos mantinha vivos. Mas naquele ano, algo mudou para sempre. Foi quando o Tonico começou a ficar estranho. Ele, que era sempre o mais esperto, começou a errar nas contas, a esquecer as palavras, a ter febre, de repente. Minha mãe ficou preocupada e chamou o curandeiro da região, o seu João, que fazia remédio com raiz de tudo quanto é planta. Ele deu um chá para Tonico tomar, mas não adiantou. A febre aumentou e ele começou a ter convulsões. Meu pai correu para a cidade buscar o médico, mas quando voltou, já era tarde. Tonico tinha morrido. A casa ficou em luto. Minha mãe não saía do quarto dele. E eu ficava horas olhando para a janela, tentando entender por que Deus tinha levado meu irmão. Meu pai ficou mais fechado ainda. E o Zé, que já era quieto, quase não falava mais. Foi nesse momento que eu percebi que a vida não era só brincadeira e histórias bonitas. Que a dor era real e que ela podia vir sem aviso, sem explicação e te deixar sem chão. A morte do Tonico marcou todos nós. Minha mãe nunca mais foi a mesma.
Começou a rezar mais, a ir mais na igreja e a dizer que tudo na vida era passageiro. Meu pai começou a beber mais e a bater na gente quando estava bêbado. E eu comecei a crescer mais rápido do que devia. Com 8 anos, já sabia cuidar da Lúcia, já sabia fazer comida, já sabia calar quando via meu pai com a cara fechada. A inocência foi ficando para trás, e a responsabilidade foi tomando conta. Mas mesmo assim, eu ainda tinha esperança. Ainda acreditava que um dia as coisas iam melhorar, que eu ia estudar, ia ser médica e ia salvar o mundo. Só que o mundo não estava interessado em me salvar. Os anos seguintes foram difíceis. Meu pai se tornou cada vez mais violento, especialmente quando bebia. Ele batia na minha mãe, gritava com meus irmãos, e eu aprendi a me esconder debaixo da cama quando ouvia os passos pesados dele chegando do trabalho. Minha mãe tentava manter a casa em ordem, mas estava desgastada. Ela perdeu peso, seus olhos perderam o brilho, e ela começou a rezar demais. Tinha um rosário que carregava sempre no bolso, e contava contas mesmo quando estava cozinhando ou lavando roupa. A Lúcia cresceu mais cedo também. Com 9 anos, já sabia cuidar das galinhas, ajudar na cozinha e consolar minha mãe quando ela chorava. Era uma menina sábia para a idade que tinha, e eu me orgulhava dela, mesmo que meu coração doesse por vê-la perdendo a infância tão rápido. O Zé se fechou completamente. Ele parou de brincar, parou de sorrir e passou a maior parte do tempo lendo os poucos livros que tínhamos em casa. Era como se ele tivesse decidido que o mundo não valia a pena e que era melhor ficar escondido nas histórias. Eu, aos 10 anos, já era como uma mãe substituta para Lúcia. Ensinei-a a ler, a escrever com carvão nas tábuas, a pentear os cabelos, a costurar. Mas também aprendi a ter medo. Medo de tudo. Do meu pai, da escuridão, dos sons altos, das discussões. A escola se tornou meu refúgio. Era lá que eu podia ser criança, onde podia rir sem medo, onde podia sonhar com um futuro melhor. Dona Lourdes percebeu que eu era diferente, que eu tinha fome de conhecimento, e começou a me dar livros emprestados. Eu lia tudo o que ela me dava. Histórias de princesas, de bruxas, de santos, de cientistas. Cada palavra era como um bálsamo para minha alma ferida. Eu me imaginava em outros lugares, com outras vidas, longe daquela casa onde o medo reinava. Com 12 anos, eu já sabia que queria sair dali. Queria estudar, queria ser alguém, queria ter uma vida onde não precisasse ter medo de respirar alto. Mas também sabia que isso parecia impossível. Minha mãe começou a ter crises de choro. Ela dizia que tinha perdido a fé, que Deus a tinha abandonado, que não merecia ser mãe. Eu tentava consolá-la. Dizia que ela era a melhor mãe do mundo, que nós a amávamos. Mas ela não acreditava mais em nada. Meu pai começou a beber mais cedo. Saía do trabalho e ia direto pro bar. Quando voltava, era um homem diferente. Violento, cruel, sem compaixão. Eu aprendi a me esconder, a ficar quieta, a não fazer barulho. Aos 13 anos, eu já sabia cozinhar, lavar roupa, cuidar dos animais e fazer tudo o que uma dona de casa precisava fazer. Mas também sabia ler Shakespeare, sabia escrever poemas, sabia sonhar com um futuro que parecia cada vez mais distante. Era nesse mundo de contradições que eu vivia. Uma menina com sonhos de princesa, presa em uma realidade de pesadelo. Mas eu não desisti, porque dentro de mim, mesmo que pequena, havia uma chama que ninguém conseguia apagar. Aos 14 anos, eu já era uma mulher, alta, magra, com olhos que guardavam segredos que ninguém conhecia. Minha mãe tinha me ensinado a ser forte, a não chorar na frente dos homens, a manter a cabeça erguida mesmo quando o mundo parecia desabar. A escola tinha se tornado minha segunda casa. Dona Lourdes me via como uma filha e me incentivava a estudar, a sonhar, a acreditar que eu podia ser qualquer coisa que quisesse. Ela dizia que eu tinha talento, que minha escrita era bonita, que eu podia ser escritora, professora, qualquer coisa. Eu escrevia muito, tinha vários cadernos cheios de histórias, poemas, pensamentos. Minha mãe, em segredo, me dava cadernos velhos que ela comprava com o dinheiro que ganhava fazendo costura para vizinhas. Era nosso segredo, nosso pacto de esperança. Com 15 anos, eu já sabia que queria sair dali. Queria ir para Belo Horizonte, queria estudar medicina, queria salvar vidas como ninguém tinha salvado a do Tonico. Mas também sabia que isso parecia impossível. Meu pai tinha se tornado cada vez mais violento. Batia na minha mãe sem motivo, gritava com meus irmãos por qualquer coisa, e eu aprendi a me esconder debaixo da cama quando ouvia os passos pesados dele chegando do trabalho. Uma noite, ele me encontrou escrevendo. Viu os cadernos escondidos,
debaixo do colchão e ficou furioso. Mulher que lê muito acha que é melhor que todo mundo, ele gritou. Me deu uma surra que eu ainda sinto nas costas até hoje. Minha mãe tentou me proteger, mas meu pai era mais forte. Ele disse que eu não precisava de escola, que mulher era para cuidar de casa, ter filho e obedecer ao marido, que eu estava ficando arrogante, achando que era melhor que todo mundo. Depois daquela surra, ele me proibiu de ir para a escola. Disse que eu não sairia mais de casa, que precisava aprender a ser mulher de verdade. Mas eu não desisti. Continuei estudando em segredo, lendo os livros que Dona Lourdes me emprestava, escrevendo nas horas que conseguia. Aos 16 anos, eu já era uma rebelde. Tinha opinião sobre tudo, lia jornais, sabia das notícias da cidade e não aceitava mais calar. Comecei a questionar meu pai, a discutir com ele, a mostrar que eu não era mais a menina assustada de antes. Isso o deixou ainda mais furioso. Ele dizia que eu estava ficando má influência, que lia coisas ruins, que ia acabar mal. Mas eu não me importava mais. Eu queria viver, queria estudar, queria ser alguém. Foi nessa época que conheci o Antônio. Ele era filho do dono da loja de tecidos da cidade. Tinha 19 anos, cabelo escuro, olhos sérios e voz bonita. Falava, com o jeito de quem tinha lido muitos livros, e sabia das coisas. A primeira vez que eu o vi foi na igreja. Era domingo, e eu estava lá com minha mãe, rezando o terço. Ele entrou com a família e ficou parado no fundo, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando a missa acabou, ele passou perto de mim e disse boa tarde com um sorriso que me deixou sem jeito. Depois disso, ele começou a aparecer na escola. Dizia que estava interessado em política e queria conversar com a professora Dona Cláudia. Mas eu sabia que ele estava ali por minha causa. Começamos a conversar. Ele me perguntava sobre meus sonhos, sobre o que eu queria para a vida. E eu, boba, contei tudo. Falei que queria ser médica, que queria estudar, que queria sair daquele lugar e fazer diferença no mundo. Ele me ouvia com atenção e dizia que eu era especial, que tinha potencial para ser qualquer coisa que quisesse, que ele me apoiaria, que me ajudaria a realizar meus sonhos. Foi amor à primeira, foi paixão, foi erro. Nós começamos a namorar em segredo. Meu pai não podia saber, porque ele nunca ia aceitar. Nós nos encontrávamos na praça da cidade depois da escola e ficávamos horas conversando, planejando o futuro. Antônio dizia que ia me levar para São Paulo, que lá eu poderia estudar, realizar meus sonhos, que ele ia trabalhar e a gente ia viver juntos. Era tudo tão bonito, tão real, que eu acreditava em cada palavra. Mas o mundo não é feito de promessas bonitas. Só que naquele domingo, meu destino foi riscado com sangue. Foi o domingo da festa de aniversário do pai dele. Ele tinha me convidado, dizendo que ia apresentar a família. Eu estava feliz, achando que finalmente ia ser aceita, que ia fazer parte daquela vida nova que eu tanto queria. Cheguei na festa com um vestido que minha mãe tinha feito com retalhos de tecido. Era simples, mas eu me sentia bonita. Antônio veio me buscar na porta e me apresentou aos pais dele. O pai dele era um homem sério, com cara de poucos amigos. A mãe era mais simpática, mas também tinha olhar desconfiado. Eles me cumprimentaram com educação, mas eu senti que não eram sinceros. A festa estava animada, com música, comida e muita gente. Eu estava feliz, achando que tudo ia dar certo. Mas então, no meio da festa, o pai do Antônio chamou ele para conversar. Depois disso, Antônio sumiu. Sumiu da minha frente, sumiu da minha vida, sumiu dos meus sonhos. E com ele, sumiu o meu nome da casa da família dele. Eles me expulsaram da festa, na frente de todos. Me chamaram de puta, de vadia, de mulher de vida. Meu pai me arrastou para casa. Minha mãe chorava em silêncio. E eu só queria morrer. Aos 13 anos, eu já era uma menina diferente das outras da minha idade. Enquanto elas brincavam de boneca, eu lia livros emprestados pela Dona Lourdes. Enquanto elas sonhavam com casamento, eu sonhava com universidade, com jalecos brancos, com salvar vidas. Minha rotina era marcada pela dualidade. De dia, eu era a filha obediente, ajudando minha mãe nas tarefas domésticas, cuidando da Lúcia, fingindo que estava bem. De noite, escondida debaixo das cobertas com uma vela acesa, eu lia até os olhos arderem, imaginando-me em salas de aula grandes, em bibliotecas imensas, em laboratórios cheios de equipamentos. Dona Lourdes percebeu cedo que eu tinha algo especial. Você tem fome de conhecimento, Marta? Ela dizia,
me entregando um livro de poesias de Carlos Drummond de Andrade. Essa fome vai te levar longe, mas também pode te machucar. Na época, eu não entendi o que ela quis dizer. Só queria ler mais, aprender mais, ser mais. Minha mãe, apesar de cansada com as agruras da vida, sempre me apoiou em segredo. Ela guardava moedas da venda de ovos e frangos, e às vezes comprava um caderno velho na feira. Para você escrever suas histórias, ela dizia, me entregando o caderno como se fosse um tesouro. E era. Cada página em branco era uma porta para outro mundo, outra possibilidade. Eu escrevia compulsivamente. Contava histórias de princesas que se salvavam sozinhas, de mulheres médicas que curavam o mundo, de meninas que estudavam em universidades grandes. Meus personagens tinham coragem que eu ainda não tinha, voz que eu ainda não encontrara, liberdade que eu ainda sonhava. Meus irmãos também mudaram nessa época. O Zé, meu irmão mais velho, se tornou completamente mudo. Ele passava os dias lendo os poucos jornais que conseguiam, e quando meu pai chegava bêbado, ele se escondia atrás dos livros como se as palavras pudessem protegê-lo. A Lúcia, com apenas 10 anos, já assumia responsabilidades de adulta, ajudando minha mãe nas tarefas pesadas, cuidando dos animais, até mesmo tentando mediar as brigas entre meus pais. A escola era meu santuário. Lá, eu podia ser quem eu queria ser. Podia levantar a mão para responder perguntas. Podia ler em voz alta com emoção. Podia sonhar alto sem medo de ser julgada. Dona Lourdes me chamava para ficar depois da aula, me ensinava palavras novas, me fazia perguntas sobre meus sonhos. O que você quer ser quando crescer, Marta? Ela perguntava, sentando-se ao meu lado na carteira velha. Quero ser médica, eu respondia, os olhos brilhando. Quero salvar pessoas. Quero entender como o corpo humano funciona, quero curar doenças, quero fazer diferença no mundo. Ela sorria, mas havia tristeza no olhar dela. Você tem tudo para conseguir, minha menina. Mas o mundo nem sempre é justo com meninas inteligentes. Naquela época, eu não entendia o que ela queria dizer. Achava que inteligência era suficiente, que determinação abria todas as portas. Era ingênua, mas também era pura. Acreditava que o bem vencia o mal, que o esforço era recompensado, que os sonhos se realizavam. Com 14 anos, eu já lia autores brasileiros e estrangeiros. Machado de Assis, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, mas também Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói. Cada livro era uma janela para uma realidade diferente, uma possibilidade de vida que eu queria desesperadamente viver. Comecei a escrever poemas. Pequenos versos sobre a solidão da infância, sobre o cheiro de café da manhã, sobre o som da chuva no telhado de taipa. Guardava tudo em cadernos que minha mãe comprava com tanto sacrifício. Eram meus tesouros, meus segredos, minha esperança. Meu pai, cada vez mais amargo com a vida, não entendia minha paixão pelos livros. Mulher que lê muito acha que é melhor que todo mundo, ele dizia, batendo o punho na mesa. Vai acabar mal, vai ficar solteira, feia, e ninguém vai querer casar com ela. Minha mãe abaixava a cabeça, mas eu via a dor nos olhos dela. Ela me amava, mas também tinha medo do marido. Medo de proteger demais e acabar piorando a situação. Aos 15 anos, eu já tinha decidido que iria embora. Ir para Belo Horizonte e estudar medicina, construir uma vida onde pudesse ser quem eu era. Planejava tudo. Como juntaria dinheiro, como conseguiria uma bolsa, como enfrentaria os desafios da cidade grande. Mas o destino tinha outros planos. Foi quando conheci Antônio. Filho do dono da loja de tecidos mais importante da cidade, ele era diferente dos outros rapazes da região. Tinha 19 anos, cabelos escuros e ondulados, olhos sérios que pareciam guardar segredos. Falava com propriedade, citava autores, discutia, política com paixão. A primeira vez que o vi foi na igreja, num domingo chuvoso de agosto. Eu estava lá com minha mãe, rezando o terço quando ele entrou com a família. Parou no fundo da igreja como se estivesse esperando por algo. Quando a missa terminou, passou perto de mim e disse boa tarde, com um sorriso que me deixou sem fala. Quem é aquele moço? Perguntei para minha mãe, tentando disfarçar o rubor nas bochechas. Filho do seu Antônio, da loja de tecidos, ela respondeu, olhando para mim com preocupação. Cuidado, Marta, rapazes da cidade grande não são como os nossos. Mas eu já estava perdida, não pela aparência dele, mas pelas palavras. Quando começou a frequentar a escola, dizendo que queria discutir política com Dona Lourdes,
Eu sabia que estava ali por minha causa. Começamos a conversar depois das aulas. Ele me perguntava sobre meus sonhos, sobre o que eu queria para a vida. E eu, boba, contei tudo. Falei que queria ser médica, que queria estudar, que queria sair daquele lugar e fazer diferença no mundo. Ele me ouvia com atenção, os olhos brilhando com interesse genuíno. Você é especial, Marta. Ele dizia. Tem potencial para ser qualquer coisa que quiser. E eu vou te ajudar a realizar seus sonhos. Essas palavras foram como água para uma planta murcha. Finalmente alguém entendia minha ambição, minha inteligência, minha sede de conhecimento. Ele não via meus sonhos como loucura de menina, mas como potencial a ser desenvolvido. Começamos a namorar em segredo. Meu pai jamais aceitaria que eu frequentasse um rapaz da cidade, muito menos filho de comerciante rico. Nós nos encontrávamos na praça da cidade, depois da escola, e ficávamos horas conversando sobre literatura, política, futuro. Antônio dizia que me levaria para São Paulo, que lá eu poderia estudar em uma universidade de verdade, realizar meus sonhos de ser médica. Eu vou trabalhar e a gente vai viver juntos. Ele prometia, segurando minha mão com força. Vamos construir uma vida melhor, longe desse lugar pequeno. Era tudo tão bonito, tão real, que eu acreditava em cada palavra. Me via em apartamentos grandes de São Paulo, usando jaleco branco, salvando vidas, sendo feliz ao lado do homem que entendia minha alma. Mas o mundo não é feito de promessas bonitas. Minha ingenuidade me cegava. Eu achava que o amor verdadeiro poderia superar qualquer obstáculo, que inteligência e paixão seriam suficientes para conquistar o futuro que eu tanto desejava. Não percebia as armadilhas, os jogos de poder, as convenções sociais que nos cercavam. Minhas amigas da escola diziam que eu estava sonhando alto demais. Menina do interior não vai para a universidade, elas cochichavam. E rapaz rico não casa, com pobre. Mas eu não ouvia. Estava embriagada de amor e esperança. Minha mãe, em segredo, me apoiava. Se é esse o seu caminho, eu vou te ajudar, ela dizia, costurando um vestido especial para nossos encontros. Mas havia medo em seus olhos, preocupação no seu jeito de me abraçar mais forte antes de eu sair. Meu pai, quando descobriu nossos encontros, ficou furioso. Você acha que é princesa? Ele gritou, me trancando no quarto. Vai acabar sendo desgraçada, igual a todas as outras que acham que podem viver de ilusão. Mas eu não desisti. O amor de Antônio, suas promessas, seus planos para o nosso futuro, eram mais fortes que o medo do meu pai. Eu me sentia especial, escolhida, destinada a algo maior. Foi nessa época que ele me convidou para a festa de aniversário do pai dele. Vou apresentar você à família, ele disse, os olhos brilhando com orgulho. Vão te amar como eu te amo. Eu estava no auge da felicidade. Finalmente seria aceita. Finalmente faria parte daquela vida nova que tanto sonhava. Passaria da menina, pobre do interior, para a mulher amada de um homem que poderia me levar para o futuro que eu tanto almejava. Minha mãe costurou um vestido com retalhos de tecido que ela guardava há anos. Era simples, mas eu me sentia linda. Meus cabelos estavam penteados com capricho, meu rosto iluminado pela esperança. Antônio veio me buscar na porta de casa. Beijou minha testa com carinho e me levou pela mão até o carro dele, um Ford novo que brilhava ao sol da tarde. Eu nunca tinha andado em carro novo, e a sensação de liberdade era indescritível. Chegamos à festa com música, comida e muita gente bem vestida. A casa era grande, com móveis finos e quadros nas paredes. Eu me sentia fora de lugar, mas Antônio me apresentou aos pais dele com orgulho. O pai dele era um homem sério, com bigode aparado e olhar calculista. A mãe era mais simpática, mas também me olhava com desconfiança. Eles me cumprimentaram com educação, mas eu sentia que algo estava errado. A festa estava animada, com risos, conversas, danças. Eu estava feliz, achando que tudo ia dar certo. Mas então, no meio da festa, o pai do Antônio chamou o filho, para uma conversa particular. Foi ali que tudo mudou. Antônio sumiu. Sumiu da minha frente, sumiu da minha vida, sumiu dos meus sonhos. E com ele, sumiu o meu nome da casa da família dele. Eles me expulsaram da festa. Na frente de todos, me chamaram de puta, de vadia, de mulher de vida. Meu pai me arrastou para casa. Minha mãe chorava em silêncio. E eu só queria morrer. Só que naquele domingo, meu destino foi riscado com sangue. A vergonha que eu senti naquele dia, eu nunca vou esquecer.
Era como se meu mundo tivesse desabado de uma só vez, como se todas as cores tivessem sumido, deixando apenas um cinza opaco que sufocava minha alma. Estava tudo tão bonito, tão certo, na minha cabeça. Eu achava que tinha encontrado alguém que me entendia, que me apoiava, que me amava, mas na verdade, eu tinha caído em uma armadilha. Uma armadilha bem armada, com promessas doces e olhares apaixonados que escondiam a verdade mais cruel. Antônio nunca mais apareceu. Nunca mais me mandou uma carta, uma mensagem, nada. Como se eu nunca tivesse existido. E o pior é que eu ainda o amava. Ainda acreditava nas promessas dele, ainda sonhava com aquele futuro que ele tinha pintado para nós dois. Mas o mundo não é feito de promessas bonitas. Quando cheguei em casa, meu pai estava furioso. Ele tinha ouvido falar da festa e sabia que eu tinha ido sem permissão. Me arrastou pelo braço até o quarto e me deu uma surra que eu ainda sinto nas costas até hoje. Os socos, os chutes, as palmadas na cara, tudo ecoa na minha memória, como se fosse ontem. Minha mãe tentou me proteger, mas meu pai era mais forte. Ele dizia que eu tinha vergonha da família, que achava que era melhor que todo mundo, que lia demais, e isso tinha mexido com minha cabeça. Mulher que lê muito acha que é doutora, ele gritava, me batendo com o cinto. Vai acabar mal. Vai ficar solteira, feia, e ninguém vai querer casar com ela. O cheiro de couro do cinto misturado com o suor do medo, o gosto de sangue na boca, a dor que subia pelas costas como fogo. Tudo isso se misturava na minha cabeça enquanto eu tentava não chorar. Mas as lágrimas vinham, quentes e salgadas, escorrendo pelo rosto machucado. Depois da surra, ele me trancou no quarto. Disse que eu não sairia dali até aprender a obedecer. Fiquei 3 dias sem sair, sem comer direito, sem ver ninguém, só chorando, rezando e me perguntando onde tinha errado. O quarto escuro, o silêncio sufocante, o cheiro de mofo das paredes de taipa, tudo parecia me sufocar. Eu me encolhia no colchão velho, abraçando os joelhos, tentando entender o que tinha acontecido. Como alguém que dizia me amar podia me humilhar daquela maneira? Como o mundo podia ser tão cruel? No 4º dia, minha mãe veio me buscar. Disse que meu pai tinha saído para trabalhar e que eu podia sair também. Mas ela também disse que eu não podia mais frequentar a escola, que meu pai tinha decidido que eu precisava aprender a ser mulher de verdade. Eu chorei. Chorei tanto que achei que ia morrer ali mesmo. O chão parecia se abrir sob meus pés, o céu parecia ter sumido. Tudo o que eu sonhava, tudo o que planejava, tudo o que acreditava, tudo estava destruído. Mas minha mãe me abraçou e disse que ia tentar convencer meu pai a me deixar voltar para a escola, que eu era inteligente, que merecia estudar. Você é especial, minha filha, ela sussurrou no meu ouvido. Não deixe que ninguém te faça acreditar que não é. Mas meu pai não mudou de ideia. Ele disse que eu já tinha idade para casar e que não ia deixar eu ficar andando por aí com meninos, que eu precisava aprender a ser obediente, a ser útil. Mulher bonita chama a atenção de homem errado, ele dizia, os olhos injetados de raiva. Você precisa aprender a ficar quieta, a obedecer, a servir. Começou então o pior período da minha vida. Meu pai me obrigou a trabalhar na casa de família do Antônio. Sim, aquela mesma família que me expulsou da festa. Ele disse que eu precisava aprender a servir, a obedecer, a ser humilde. Trabalhar na casa deles foi uma humilhação diária. Eu tinha que acordar cedo, preparar o café, limpar a casa, lavar roupa e ainda aguentar os olhares de desprezo da mãe do Antônio. Ela me chamava de criada, de pobre, de vadia. Dizia que eu achava que podia ser igual a eles, mas que estava muito enganada. Você pensa que é melhor que nós? Ela dizia, me vendo passar pano no chão da sala de jantar. Olha só onde você chegou. De princesa a empregada. É o que você merece. O cheiro de cera de chão, o peso do balde de água, o frio das pedras, do piso. Tudo isso se misturava com a humilhação constante. Eu me via limpando os pratos em que eles comiam, arrumando as camas em que eles dormiam, servindo café para pessoas que me desprezavam. O pior era quando Antônio aparecia. Ele me via limpando o chão, carregando baldes de água, e fingia que não me conhecia. Fingia que eu era invisível. E eu, boba, ainda esperava que ele me olhasse com carinho, que me chamasse para conversar, que me dissesse que sentia minha falta. Mas ele nunca fez isso. Nunca mais me olhou nos olhos. Foi ali, com o barro nos pés,
que percebi que ninguém ia me salvar. Eu estava sozinha, totalmente sozinha. Meus sonhos tinham sido esmagados, meu coração estava partido e minha dignidade estava em pedaços. Eu era uma sombra daquela menina que sonhava em ser médica, que acreditava que o mundo podia ser melhor. Comecei a me fechar. Parei de falar. Muito, parei de sorrir, parei de sonhar. Tudo o que eu queria era sumir, desaparecer, morrer. Mas o corpo não deixava. Ele insistia em viver, mesmo quando a alma já tinha partido. Minha mãe tentava me consolar. Dizia que as coisas iam melhorar. Mas eu já não acreditava mais em promessas. Já não acreditava em nada. Foi nesse momento que eu percebi que a vida não era justa, que o amor não era eterno, que os sonhos podiam ser destruídos com um estalar de dedos, e que às vezes a única coisa que restava era sobreviver. Os meses seguintes foram um tormento. Eu acordava antes do amanhecer, fazia as tarefas da casa da família do Antônio e voltava para casa exausta. Meu pai me vigiava, dizia que eu não podia sair, que não podia conversar com ninguém. A mãe do Antônio me tratava como lixo. Dizia que eu achava que podia ser igual a eles, que era uma pobre metida a senhora. Ela me obrigava a limpar tudo, 2 vezes, a lavar roupa de joelhos, a servir todos os membros da família como se fosse uma empregada. Você pensa que é esperta, não é? Ela dizia, me vendo dobrar lençóis finos. Olha onde sua esperteza te levou. De escola para cá, de sonhos para realidade. Antônio me via todos os dias, mas nunca me cumprimentava. Nunca me olhava nos olhos. Era como se eu fosse transparente, como se eu nunca tivesse existido. Uma vez, eu o vi com outra garota. Uma moça, rica, bem vestida, com cabelo feito por cabeleireiro. Eles estavam rindo, conversando, se olhando com carinho. Meu coração se partiu de novo. O som das minhas lágrimas caindo no chão de pedra ecoou como um lamento na minha alma. Foi ali que eu percebi que ele nunca me amou, que tudo tinha sido mentira, que eu era só uma bobinha que acreditou em promessas vazias. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava na festa de novo, que eles me expulsavam, que eu caía num poço sem fundo. Acordava suando frio, com o coração acelerado e não conseguia voltar a dormir. Minha mãe tentava me consolar, mas ela também estava acabada. Meu pai a tinha transformado numa sombra da mulher que ela era antes. Ela chorava em silêncio, rezava demais e dizia que tudo ia passar, mas nada passava. Tudo só piorava. Meus irmãos também tinham mudado. O Zé tinha se fechado ainda mais, e mal falava com ninguém. A Lúcia, que era só 3 anos mais nova que eu, já estava começando a trabalhar também. Meu pai dizia que ela precisava aprender a ser útil, e eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Naquela casa de família, eu aprendi o verdadeiro significado da humilhação. Cada olhar de desprezo, cada palavra cortante, cada tarefa degradante, tudo isso se gravava na minha memória como cicatrizes invisíveis. A mãe do Antônio me fazia contar cada colher de açúcar usada no café da manhã, cada gota de detergente usada na louça. Você pensa que pode gastar o que quiser? Ela dizia. Você não paga nada aqui, é só uma criada. Eu me via limpando o banheiro deles com luvas furadas, sentindo o cheiro forte de desinfetante misturado com o medo constante de fazer algo errado. Qualquer erro era motivo para gritos, para humilhações públicas. Olha essa menina burra, ela dizia para os visitantes. Não sabe nem passar pano direito, mas acha que é esperta por causa dos livros. Os livros. Meus preciosos livros. Eu os escondia debaixo do colchão. Lia à noite com vela, tentando manter viva a chama da esperança que parecia se apagar a cada dia. Mas mesmo nesse inferno, eu não desisti completamente. Alguma parte de mim ainda acreditava que um dia as coisas seriam diferentes. Que eu conseguiria sair dali, que encontraria um caminho para reconstruir minha vida. Porque foi ali, com o barro nos pés e a alma ferida, que percebi que ninguém ia me salvar. Que eu teria que salvar a mim mesma. Para mim mesma. A vergonha pesava mais que a fome. A fome era real, aliás. Meu pai me trancou em casa por meses. Depois me obrigou a trabalhar no bar do seu Zé, lavando copo, servindo cerveja, ouvindo piada suja. Eu era invisível. Mas também era peão de xadrez no jogo da desgraça. Minha mãe me olhava com dó. Meus irmãos, com medo. Eu não chorava mais. Chorei tanto que os olhos secaram, e eu nem imaginava
que o pior ainda estava por vir. Depois de trabalhar na casa da família do Antônio, por quase um ano meu pai decidiu que eu precisava aprender a ser útil de verdade. Ele me tirou dali e me colocou para trabalhar no bar do seu Zé, que ficava na praça central da cidade. O bar do seu Zé era um lugar sujo, barulhento, cheio de homens bêbados que só queriam uma coisa: se divertir às custas das mulheres que trabalhavam lá. Eu tinha 17 anos, mas já parecia ter 30. Tinha olheiras, mãos ásperas e um olhar que dizia tudo. Estava acabada. Minha primeira semana foi um inferno. Eu não sabia servir bebida, não sabia lidar com os clientes, não sabia fazer nada direito. O seu Zé me chamava de inútil, de burra, de moleca mimada que achava que podia viver de graça. Você acha que é esperta, não é? Ele dizia, me vendo derramar cerveja na mesa. Aqui não é escola, aqui é trabalho de verdade. Se não aprender rápido, vou te mandar embora. Os outros funcionários também me desprezavam. Diziam que eu achava que era melhor que todo mundo, que lia demais, que tinha mania de doutora. Mas eu não lia mais nada. Tinha perdido o gosto pelos livros, pelas palavras, por tudo que antes me fazia feliz. Meu trabalho era simples: lavar copos, servir cerveja, limpar mesas e aguentar as piadas sujas dos fregueses. Às vezes, algum bêbado me chamava para sentar na mesa, dizia que eu era bonita, que devia ser modelo. Mas eu só abaixava a cabeça e continuava trabalhando. O cheiro de cerveja azeda, o som das risadas altas, o peso das bandejas cheias, tudo isso se misturava com o medo constante de fazer algo errado. Eu me movia como um fantasma entre as mesas, tentando não chamar atenção, tentando sobreviver mais um dia. A pior parte era quando os homens começavam a beber demais. Eles falavam alto, contavam histórias obscenas e às vezes colocavam as mãos onde não deviam. Eu tinha que me afastar, pedir ajuda pro seu Zé, que quase nunca me ajudava. Você é bonita demais para trabalhar aqui, dizia um homem mais velho, me segurando pelo braço. Deveria estar em outro lugar. Eu me afastava, o coração batendo forte, tentando não chorar. Mas as lágrimas vinham, quentes e silenciosas, escorrendo pelas bochechas sujas de trabalho. Uma noite, um homem mais velho, que vinha sempre no bar, me chamou para sentar na mesa dele. Ele era casado, tinha filhos, e dizia que eu lembrava a filha dele. Mas então ele começou a me tocar, a dizer coisas que eu não quero nem repetir. Você é tão jovem, tão bonita. Ele sussurrava, a mão subindo pelo meu braço. Deveria estar estudando, não trabalhando aqui. Eu me afastei, mas ele me seguiu até o fundo do bar. Me empurrou contra a parede e começou a me beijar. Eu gritei, mas ninguém veio. O seu Zé estava ocupado atendendo outros clientes, e os outros funcionários fingiam que não viam nada. O cheiro de álcool, o peso do corpo dele contra o meu, o medo que subia pela minha espinha como gelo, tudo isso se misturava em uma sensação de sufocamento. Eu lutava, me debatia, tentava sair dali, mas ele era mais forte. Foi quando apareceu o Zeca, um rapaz que trabalhava como segurança no bar. Ele me puxou para longe do homem e me levou para um canto mais seguro. Me deu água, me perguntou se eu estava bem. Estou bem, eu menti, a voz tremendo. Só um susto. Eu não estava bem. Nada estava bem. Mas eu não tinha mais forças para chorar. Chorei tanto que os olhos secaram. Zeca era diferente dos outros homens do bar. Era quieto, respeitoso e me tratava como gente. Ele me protegia quando os fregueses ficavam abusivos, me dava comida quando eu não tinha o que comer e às vezes me deixava descansar um pouco quando o serviço estava mais tranquilo. Você não merece isso, ele dizia, me vendo carregar bandejas pesadas. Você é inteligente, forte. Vai conseguir sair dessa. Com o tempo, a gente começou a conversar mais. Ele me perguntava da minha vida, do que eu fazia antes de trabalhar no bar. Eu contava por alto, porque não queria lembrar de tudo que tinha acontecido. Ele me dizia que eu era forte, que tinha passado por muita coisa, mas que ainda tinha futuro. Que eu não podia deixar que o mundo me destruísse, mas eu já estava destruída, por dentro e por fora. Você ainda tem esperança? Ele perguntou uma noite, me vendo sentada sozinha no fundo do bar. Não sei, eu respondi, a voz rouca de tanto pedir desculpas. Acho que esqueci como é. Minha mãe vinha me ver às vezes, trazia comida, roupas limpas e tentava me consolar, mas ela também estava acabada. Meu pai a tinha transformado numa sombra da mulher que ela era antes. Ela chorava em silêncio, rezava demais e dizia que tudo ia passar.
Você é mais forte do que imagina, ela dizia, segurando minhas mãos, ásperas. Vai superar tudo isso, vai ser feliz. Mas nada passava. Tudo só piorava. Meus irmãos também tinham mudado. O Zé tinha se fechado ainda mais, e mal falava com ninguém. A Lúcia, que era só 3 anos mais nova que eu, já estava começando a trabalhar também. Meu pai dizia que ela precisava aprender a ser útil. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Um dia, o seu Zé me chamou na mesa dele. Disse que estava precisando de alguém para trabalhar à noite, depois que o bar fechava. Que pagaria bem, que eu podia ganhar dinheiro extra. Você é bonita, trabalhadora, ele dizia, me olhando com olhos diferentes. Vai ser boa para isso. Eu aceitei. Qualquer coisa era melhor que ficar parada em casa, ouvindo meu pai reclamar. Mas o que ele queria não era trabalho. Era sexo. Naquela noite, ele me levou para trás do bar, num quartinho sujo com um colchão no chão. Me empurrou contra a parede e começou a me tocar. Eu gritei, me debati, tentei sair dali, mas ele era mais forte. Você vai aprender a obedecer. Ele sussurrava. No meu ouvido, as mãos em lugares que ninguém devia tocar. Vai aprender a ser útil. O cheiro de mofo, o peso do corpo dele, a dor que eu sentia, tudo isso se misturava em uma sensação de morte viva. Eu me sentia como uma boneca quebrada, sem alma, sem futuro. Foi ali que eu percebi que não tinha saída. Que o mundo inteiro estava contra mim. Que eu era só uma peça no jogo da desgraça e que ninguém ia me salvar. A vergonha pesava mais que a fome. A fome era real, aliás. Eu voltava para casa exausta, com o corpo doendo, o espírito machucado. Meu pai me olhava com desdém, minha mãe com dó, meus irmãos com medo. Eu era invisível. Mas também era peão de xadrez no jogo da desgraça, e eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Foi a irmã Dulce quem me viu no chão. Eu tinha desmaiado no portão do orfanato. Ela me levou para dentro, me deu sopa quente, me deu dignidade. Lá, aprendi a costurar, a rezar, a calar. Mas também aprendi a lembrar. A lembrar que eu tinha um nome, que eu tinha uma história. Voltei para casa com mais coragem. Mas um nome voltou a me assombrar. Depois daquela noite com o seu Zé, eu não aguentei mais. Tentei me matar. Tomei veneno de rato que encontrei no galpão do bar. Mas não morri. Só desmaiei. Acordei no portão do orfanato, cercada por freiras que me olhavam com compaixão. A irmã Dulce, uma mulher baixinha com olhos gentis, me levou para dentro e me deu sopa quente. Era uma sopa simples, de legumes e carne. Mas foi a melhor coisa que eu comi na vida. Ela não me perguntou o que tinha acontecido. Só me deu comida, me lavou o rosto e me deixou dormir. Quando acordei, estava em um quarto branco, com camas de ferro e cobertores limpos. Era como estar em outro mundo. A irmã Dulce veio me ver várias vezes. Me perguntava como eu estava me sentindo, se precisava de alguma coisa. Mas eu não sabia o que queria. Só sabia que não queria mais viver. Ela me disse que eu tinha um anjo da guarda, que Deus não me abandonava, que tudo acontecia por uma razão. Eu ri. Uma risada triste que assustou até a mim mesma. Porque eu não acreditava mais em Deus. Nem em anjos, nem em razões. Mas a irmã Dulce não desistiu. Ela me ensinou a costurar, a rezar, a calar. Me deu um caderno velho, igual ao que minha mãe tinha me dado, e me disse para escrever tudo o que sentia. A escrita é uma forma de libertação, ela dizia. Comecei a escrever. Escrevi sobre a morte do Tonico, sobre o Antônio, sobre o bar, sobre o seu Zé. Escrevi sobre a vergonha, sobre a dor, sobre o medo. E ao escrever, comecei a entender que eu não era culpada de nada. Que tudo o que tinha acontecido não era minha culpa. A irmã Dulce também me ensinou a ler a Bíblia. Não como obrigação, mas como história. Me contou sobre Maria Madalena, sobre a mulher samaritana, sobre todas as mulheres que foram julgadas e perdoadas. Cada uma de nós tem um propósito, ela dizia. Fiquei no orfanato por 3 meses. Aprendi a costurar roupas para as crianças, a cuidar dos bebês, a rezar sem chorar. Mas também aprendi a lembrar. A lembrar que eu tinha um nome, que eu tinha uma história. Que eu era mais do que as coisas ruins que tinham me acontecido. Quando me senti pronta para voltar para casa, a irmã Dulce me deu uma bênção e um pacote com roupas limpas. Você vai precisar de coragem, ela disse. Mas você tem mais coragem do que imagina.
Voltei para casa diferente. Mais quieta, mais forte, mais determinada. Meu pai ainda era o mesmo, mas eu não tinha mais medo dele. Minha mãe estava mais magra, mais cansada, mas ainda me olhava com amor. Meus irmãos também tinham crescido, tinham amadurecido. Contei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela chorou, mas não me julgou. Me abraçou forte e disse que eu era a filha mais corajosa que ela conhecia. Meu pai me chamou na mesa e me perguntou onde eu tinha estado. Eu disse que tinha ido embora porque não aguentava mais, que tinha ido para o orfanato, que tinha aprendido a costurar, que queria trabalhar com isso. Ele riu. Uma risada cruel que me deixou com raiva. Mas eu não reagi. Só disse que não ia mais trabalhar no bar, que não ia mais deixar ninguém me tocar. Surpreendentemente, ele concordou. Disse que eu já estava velha para estar andando por aí e que era hora de me casar. Mas eu não queria me casar. Queria viver. Comecei a costurar roupas para vender. Fazia camisas, vestidos, calças. A irmã Dulce me ensinou técnicas novas e eu aprendi rápido. Comecei a ganhar dinheiro, a ter independência, a me sentir viva de novo. Mais um nome voltou a me assombrar. Antônio. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, eu ainda pensava nele. Ainda me perguntava o que tinha dado nele, por que tinha me abandonado, por que tinha me deixado na mão. Era como se ele estivesse sempre ali, na minha cabeça, me lembrando que eu tinha sido tola, que tinha acreditado demais, que tinha dado demais. Mas eu estava aprendendo. Estava aprendendo que o passado não define o futuro, que eu podia escolher quem eu queria ser. E eu escolhia ser forte. Hoje, com 75 anos, sou avó, sou viúva, sou dona de mim. Não sou mais a menina doce que sonhava com amor. Sou a mulher que escolheu viver. A dor não some, mas ela amolece. E às vezes, até vira força. O perdão? Não perdoei ele. Perdoei a mim, por ter acreditado que merecia mais. E o menino? Ele veio me ver, me chamou de mãe. Chorei. Chorei de verdade, porque no fim, a gente não escolhe o começo, mas escolhe como vai viver o resto.